a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, estamos aqui para mais uma lição bíblica da nossa classe de adolescentes. Então nós agradecemos essa oportunidade que Deus tem nos dado. Aleluia, né? Nós somos então da Igreja Assembleia de Deus, Distrito 12 Restinga, e durante todo esse tempo de pandemia, estamos enviando aos nossos alunos e compartilhando a todos quantos tiverem interesse as nossas lições bíblicas pelo canal EBD Restinga lá no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, deixa o seu joinha lá, o seu like, né? Curte e ajude a levar a palavra do Senhor a tantos quantos precisam escutar, pois a palavra do Senhor, ela é muito importante para as nossas vidas, principalmente neste período no qual estamos vivendo, né? Mais ainda. Então nós queremos começar a nossa lição bíblica com uma oração. Vamos orar? Senhor, te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, para poder compartilhar, Senhor, com os nossos adolescentes, com seus familiares, com amigos, com parentes, Senhor, a tua palavra. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que os corações de cada um possam estar abertos para receber de ti, Senhor, algo muito especial, Senhor, neste momento. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Passaram bem a semana, meus adolescentes? Né? Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar, mesmo à distância, né? Participando conosco da EBD Online. Então, logo tudo isso passe, essa pandemia passe, e a gente vai estar de volta na nossa EBD presencial. Mas enquanto isso, vamos lá. A palavra do Senhor não pode parar de ser anunciada, certo? Então, olha só, hoje nós vamos para a nossa lição de número 5. Isso mesmo, lição de número 5. E que ela tem por título Adão, a imagem de Deus. Adão, a imagem de Deus. Nós vamos aprender, né, um pouquinho sobre isso e tem curiosidades aqui durante a nossa lição, tá bom? Então vamos lá, lendo a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Como na última aula, nós vamos dar uma passeada, pois a nossa lição bíblica não está apenas nessa referência. Temos outras referências no nosso texto bíblico da lição de hoje. Preparados aí? Bíblia na mão? Vamos lá! Então, Gênesis 1 e 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora nós vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 18. É isso aí, quero ver quem é que é bom aí ao manusear a Bíblia, né? Encontrando as referências fácil, porque aqueles que têm o costume de ler a Bíblia, tem intimidade ali, então tem facilidade de encontrar os livros lá na Bíblia também, ó, bem rapidinho. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Amém. Glória a Deus. Agora vamos lá para o livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vamos ver o que nos diz aqui. Romanos 8 e 29. Encontraram? Todo mundo encontrou? Aleluia. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem
de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 8:29. Vamos ler de novo para vocês entenderem essa passagem bíblica? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, né? Aleluia! A gente tem estudado esse trimestre sobre a Bíblia e a ciência. A gente viu na última aula, né, a máquina perfeita que Deus criou, que somos nós, os seres humanos, não é? Com tantos detalhes, com tantas riquezas desses detalhes, assim, maravilhosos. E hoje a gente vai falar sobre a criação de Adão, né? E entendendo e reforçando aqui que quando Deus criou todas as coisas e viu que tudo estava pronto e Deus viu que tudo era bom, ele descansou. Ele não deixou nada para trás. Mas a ciência não pensa dessa forma. A ciência, como vimos lá no início do trimestre, acredita que o mundo foi criado através da explosão de um ovo cósmico. Explodiu tudo e tudo começou a se formar. E ainda diz que o homem se criou das sobras, né, desses restos assim, dessa explosão. Mas não é verdade, pessoal. Não, porque a Bíblia nos fala de outra maneira. E se a Bíblia é a nossa regra de fé, nós devemos seguir, nós devemos, né, acreditar nela. Amém? Glória a Deus. Devemos ter convicção. E quando nós temos convicção na palavra do Senhor, e quando nós temos intimidade com a palavra do Senhor e estudo dela, a gente pode defender o que nós acreditamos, o que nela está escrito, né? E dizer que essa teoria da evolução, que foi criada tanto tempo atrás, e que lá no ano de 1859, quando foi publicado o livro, né, A Origem das Espécies, por Charles Darwin, e contando essa história, né, porque ali então está falando sobre a evolução, a teoria da evolução, e nós não cremos nessa teoria porque nós cremos o que a Bíblia diz, que Deus criou todo mundo, né, em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E Deus viu que tudo era bom e se alegrou e descansou. E durante esse período, no último dia, Deus criou o homem, Deus criou Adão, Deus criou a mulher, e tudo com um propósito. Pois a ciência não acredita, né, que exista um propósito para que o homem exista. Mas nós sabemos que quando Deus criou a Terra, né, ele criou, aliás, todo o universo. Mas falando da Terra, o planeta onde nós vivemos, Deus preparou este planeta com muito amor, com muito carinho, porque neste planeta chamado Terra, ele colocou o homem, a sua criação, a sua imagem, a sua semelhança, né? Imagem e semelhança, 2 palavras, são sinônimos, né? O que é o sinônimo? Que tem significados semelhantes, parecidos, a sua imagem, a sua semelhança. Então, a gente precisa entender o que a palavra de Deus quer nos falar neste momento, porque é importante a gente entender isso, que fomos criados por Deus. Deus criou o homem do pó da terra. E Deus poderia ter dito, né, haja homem, houve homem. Vamos retomar isso. Mas Deus criou o homem com as suas próprias mãos, lá do pó da terra, o modelou, né? Soprou nas suas narinas ali o espírito de vida, né? Ele deu vida ao homem. E neste momento, Deus está dizendo para nós que Ele é soberano. Ele tem o poder da vida. Somente Ele dá a vida, somente Ele pode tirar, porque tudo lhe pertence. Amém? Glória a Deus, então, né? E a gente precisa agora ver o nosso
enfoque bíblico. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Que lindo, né? Está lá no livro de Salmos 139, verso 1. Vou repetir. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Salmos 139, verso 1. O Senhor nos conhece, o Senhor nos examina, né? E Ele sabe tudo que nós precisamos. E como falamos em uma das lições, Deus não está morto. Não, Deus está vivo. E quando a ciência acredita, né, em que o mundo foi criado, o universo foi criado através de uma explosão de um ovo cósmico, e está negando a existência de Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus está vivo. Prova disso que nós estamos aqui. Ele que nos sustenta, Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá vida e condições de seguir adiante. Oh, glória a Deus! Então, pessoal, vamos escutar um louvor pela nossa adolescente Júlia, né? E aí, prestem atenção neste louvor, preste atenção nesta mensagem, né? Nós temos mais de uma Júlia também na nossa classe, né? Então, essa é a Júlia Fritz, que vai estar trazendo este louvor. Feche os teus olhos, adore ao Senhor, preste atenção na letra deste louvor e o Senhor Jesus, Ele continuará falando contigo. Júlia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E para provar que Deus não está morto, eu vou dedicar esse louvor aí. E quem souber aí na sua casa, convida todo mundo para cantar junto comigo. Junto com a gente, né? A gente não pode se ver agora, mas eu sei que tu deve estar cantando para Deus e não para agradar a mim ou para agradar outra pessoa. Né? Ele veio, vem me buscar. Eu quero ir com ele morar.
perceber, mas eu tentei tocar direitinho porque eu não sou muito boa com a câmera, né? Mas eu toquei e cantei de coração. Eu espero que você também tenha cantado junto comigo e junto com a sua família de coração, porque não importa você cantar bonito na igreja, sendo que você só quer agradar os outros e não quer agradar a Deus, que é o mais importante de tudo. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Tchau! Aleluia! Que louvor lindo, né? Muito obrigada, Júlia. Até a próxima, tá bom? E assim nossos adolescentes vão participando, vão enriquecendo e vão nos ajudando na nossa EBD Online. Aleluia! Gente, hoje eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe alguns elementos, vocês viram que tem alguma coisa aqui diferente hoje, né? Então, olha só, eu trouxe aqui, tá, alguns elementos que nós vamos utilizar na nossa lição de hoje. Estão preparados? Olha, tem surpresa aí, hein? Quero ver se vocês vão entender isso, tá bom? Então é assim, ó, qual é a imagem de Deus? Você sabe qual é a imagem de Deus? Nós acabamos de ler que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Qual é a imagem de Deus? Ei, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai identificar que imagem é essa? Bom, são as características, né, que Deus coloca, que Deus tem, né? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paciente, Deus ele é justo, Deus é benigno, enfim, né? Teríamos várias palavras aqui para dizermos, né, o que quer dizer a imagem de Deus, certo? Mas o que a gente precisa entender e saber que quando a gente pensar assim, qual é a imagem de Deus, a gente precisa entender as características de Deus, né? O que caracteriza Deus? Quando assim, ó, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que nós devemos refletir? Vocês já pensaram sobre isso? O que nós devemos refletir? Se somos a imagem e semelhança de Deus, o que nós devemos ter, né, dentro de nós para a gente poder saber o que é isso? Hein? Vocês sabem? A gente precisa saber. Então, olha só. Dentro dessa caixinha aqui, tem algo que vai me dar essa resposta. Olha só. Eu vou abrir aqui, tá? Olha! Vocês querem saber o que tem aqui dentro? Eu já mostro pra vocês, tá? Então, olha só o que reflete a imagem de Deus. Aonde a gente vê isso? Estão vendo ali? Olha ali. Quando nós nos olhamos no espelho, o que a gente vê? Depois de terminar a lição, você corre lá para o espelho, ou no seu quarto, ou no banheiro, onde tiver um espelho, corre lá e se olhe. E pense, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ele me criou assim. Aleluia! Ah, mas para aí. Será que eu reflito a imagem de Deus? Lá na escola, como é que eu sou? Quando eu podia ir lá na escola presencial, eu espelhava, eu transmitia amor, eu brigava, eu falava palavrão, eu chutava a canela do colega, né? Ficava olhando para a roupa das meninas e ficava criticando. Isso é refletir a imagem de Deus? Será que Deus faria isso? Eu acho que não, né? Tenho certeza que não. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz, né, exatamente como Deus é. Deus é amor, Deus ele é justo, Deus ele é maravilhoso, ele é justiça, ele é grandioso. Eu tenho certeza que Deus não faria esse tipo de coisa.
Mas se você ainda, né, tem essas características nas suas vidas, características erradas na sua vida, deixe isso para trás. Tome uma decisão hoje de não fazer mais isso. De quando alguém precisar, estenda a tua mão, ajude, né? Abrace. Claro, não dá para abraçar agora, né? Só a mãe e o pai aí. Mas enfim, mas através de atitudes, de ações, reflita, né? A imagem e semelhança de Deus por onde você passar. Que todo mundo possa te olhar e dizer, olha ali, ó, que lindo. Ali vai um adolescente que reflete a imagem de Deus, que vive aquilo que prega, né? Ou que vive aquilo que é ensinado a ele. Então isso é importante, porque isso são marcas, né, de Deus que nós devemos ter na nossa vida, porque o Senhor, Ele é maravilhoso e tem nos ensinado como viver dia após dia. E você? A gente já viu aqui, né, a questão da imagem e semelhança de Deus. Mas cada bebê que nasce, né, às vezes as pessoas perguntam assim, ó, você é parecido com quem? Pergunta para os pais, né, com quem o bebê é parecido? Ou chegam lá, mas é a cara do pai, olha, é a cara da mãe, né? Isso fisicamente, por fora. Eu, por exemplo, sou muito parecida com meu pai, muito parecida com meu pai. Então, as pessoas que conhecem o meu pai e que me conhecem, também elas dizem isso, que eu sou muito parecida com meu pai. E agora, com meu pai aqui, da terra, que Deus me deu, as pessoas podem olhar para ti e dizer, mas tu é muito parecida com Deus? Tu reflete a imagem de Deus? Porque ao invés de dar ouvidos, por exemplo, a fofocas, tu vai lá e ora, tu vai lá e apazigua, né? Quando alguém está precisando de ajuda, tu vai lá e ajuda. Isso é importante. Isso é importante. A palavra do Senhor nos diz que devemos, né, ali estar ajudando os órfãos, as viúvas. Devemos estar ajudando tantos quantos precisam, porque isso é amor. Amor. E amor é uma característica de Deus, tá? Isso já está marcado lá, isso é uma característica de Deus. E a gente precisa entender. Quando Deus diz assim, que nós somos a semelhança de Deus, aqui Deus já está estabelecendo um padrão moral. Isso mesmo, um padrão moral para o homem, de como o homem deve ser. O homem não pode ser acusador, o homem não pode ser avarento. Tá tudo lá na Bíblia. O homem tem que ser amoroso, o homem ele tem que ser um homem que não faça contenda, certo? Isso, quando fala em homem, fala de homem e mulher, tá? Aqui Deus já está estabelecendo a moral do homem, como o homem deve ser. E se a gente quer conhecer mais, a gente precisa estar sempre estudando a palavra do Senhor, tá? E o que eu faço aqui? O que cada um de nós faz aqui? Vocês sabem disso? O que cada um de nós faz aqui? Por que nós estamos aqui? Lembram? Estamos aqui com um propósito. Deus criou toda essa natureza linda, todo esse mundo lindo aqui, para nós usufruirmos, para nós cuidarmos. Deus nos chamou para sermos, né? Primeiro Deus chamou Adão para ser mordomo, né, de todas as coisas, e nós devemos continuar cuidando, né, e tendo essa mordomia de tudo aquilo que Deus criou. Mas o diabo, ele quer que as pessoas pensem diferente, né? Ele quer que as pessoas entendam que não vale a pena, que não tem importância nada disso, né? Mas Deus, ele se preocupa em fazer as coisas com tanta perfeição, porque ele é perfeito, né? E que a gente precisa mostrar ao mundo essa diferença. Essa diferença.
Quando muitos estão dando as costas uns para os outros, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós estamos dizendo, estou aqui para te ajudar. O que você precisa? Sabemos que neste período de pandemia, o medo tem assolado as pessoas, né? Porque infelizmente é um vírus que tem aí transitado pelo mundo inteiro, né? Que tem assustado muita gente, mas também nós sabemos que o nosso Deus é o dono do milagre. E o nosso Deus é o médico dos médicos, certo? Então, muitas vezes um soldado, quando vai para a batalha, mesmo com medo, mas ele vai crendo, desculpa, que ele vai ter vitória. Porque ele vai com convicção, né? Vai crendo. E nós fomos chamados a sermos soldados de Cristo. Nós temos um Deus que é o Criador de todas as coisas, que rege todo o mundo. Nós devemos ir para esta batalha marchando, feliz, confiando que o Senhor dos exércitos está ao nosso lado, tá? Porque isso é importante. Tem pessoas que precisam de nós, tem pessoas que precisam de Deus. E Deus vai te usar para ajudar, para acalmar um coração, para orar para quem precisa. Isso mesmo. Vocês viram que hoje eu trouxe aqui, ó, uma caixinha de oração. Sabe por quê? Porque nós temos que orar por muitas pessoas. Muitas pessoas. E nós temos visto, né, aí mesmo no nosso Distrito 12 Restinga, a maravilhosa graça do Senhor. O Senhor restaurando, né? O Senhor curando, o Senhor dando vitória, né? Quem conhece, ele acompanha o nosso distrito. Nós tínhamos um irmão que o Senhor deu vitória lá na UTI, que hoje está bem, né? E já foi no culto e nós nos alegramos muito, porque a gente tem visto ali a maravilhosa graça do Senhor. E é assim que Jesus faz, meus adolescentes. O Senhor opera aonde o homem não pode operar. Aleluia, né? Glória a Deus. Então, a gente precisa entender e dizer para o mundo, sim, Jesus te ama. Sim, Jesus te criou para refletir a sua imagem e sua semelhança na sua vida. Aleluia! E Deus criou lá na criação meninos e meninas. Quando Deus criou Adão e viu que não era bom que Adão ficasse só, o que ele fez? Ele criou Eva, né? Da costela de Adão, Deus ali, uma das costelas, Deus criou Eva para que o homem e a mulher vivessem unidos num propósito, né, de se ajudarem, de serem amigos, de estarem juntos. E também a partir deles, Deus instituiu a família, o casamento, né? Deus fez homem e mulher para se casarem, para ser uma só carne, para estarem juntos. Deus não criou o homem para viver homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia ensina diferente. A Bíblia nos ensina que Deus criou homem e mulher. Ponto. Fora disso, não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Deus criou homem e mulher. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Então prestem atenção nisso, tá? Na Bíblia não diz que Deus criou outro gênero, porque o outro gênero não existe. Deus não criou outro gênero, Deus criou apenas macho e fêmea, homem e mulher. Certo? Guardem isso no seu coração. E olha só, uma curiosidade aqui para vocês. Quando Deus escolheu o nome de Adão, você sabia que no hebraico isso quer dizer vermelho? Por quê? Porque Deus criou o Adão do pó da terra, do barro. Então no hebraico Adão quer dizer vermelho, que foi da terra que Deus criou, né? E da terra nós vamos para a terra, nós vamos voltar quando nós morrermos.
Então, e se Jesus não voltar antes e nós subirmos ao seu encontro nas nuvens e ali adorá-lo e entrarmos na Nova Jerusalém. Só o Senhor sabe de tudo isso, né? Então vamos reforçar aqui que Deus criou o homem, né? Criou Adão, criatura, né? Para quê? Refletir a sua imagem, refletir a sua glória. Estamos refletindo a glória de Deus? Ou estamos sendo instrumentos para envergonhar? Precisamos pensar e fazer decisões, escolhas. Isto mesmo. Não é por um período que eu devo estar lá refletindo a glória de Deus. E no outro, quando estou cansado, estou amolado, né? Estou desanimado e viver a vida de qualquer jeito, sem pensar no que a Bíblia diz. Não. Mesmo tendo soldado ferido, nós devemos estar ali mesmo gemendo, continuar refletindo a glória de Deus. Amém? Aleluia! E quando a gente fala assim, né? Nessa questão de escolhas, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Deus, né? Ele criou o homem. Criatura, tá? Todos nós somos criaturas, criados por Deus. Mas para nos tornarmos filhos de Deus, a Bíblia nos diz que devemos aceitar a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Sabe por quê? Porque através de Jesus, nós vamos ser co-herdeiros de Deus. O que é isso? Nós vamos ter direito à herança que Deus tem para nos dar. Já vamos falar mais um pouquinho disso então. Mas a gente precisa parar, pensar, para seguir adiante, para não desanimar. Mas como? Como? Olha só, hoje eu trouxe aqui um semáforo, né? No semáforo de trânsito, cada cor ali nos indica algo, não é mesmo? Lá no trânsito, o vermelho diz pare, o amarelo representa o quê? Atenção, preste atenção. E o verde, siga. Mas trazendo hoje para a nossa lição, né? Este elemento aqui do semáforo. A gente precisa entender que a gente deve estar atento. Entender que o vermelho, tá? Nós devemos pensar aqui. Pare. Diga não ao pecado. Não peque. Não peque. Entenderam? Porque a gente já viu também assim, que o diabo, ele anda ao redor como um leão, rugindo, esperando o primeiro momento, a primeira brechinha que o homem abrir, o homem e a mulher, né, darem ali, e ele vai entrar e fazer estrago. Então, o vermelho aqui nesse semáforo, diga assim, diga não, pare, diga não para o pecado. O que é pecado? Mentira, desobediência, pegar aquilo que não é seu, engano, enganar, falar palavrão, certo? E tem muito mais por aí. Porque o pecado, ele quer destruir a sua vida. E na vida de muitos adolescentes, quando entram nisso, às vezes o diabo prepara ciladas. Prepara ciladas ali. Aí quando tá desanimado, quantos adolescentes vocês conhecem que não servem a Jesus, que infelizmente vivem numa vida fora dos caminhos do Senhor, né? E aí se envolve com drogas, se envolve na violência, na pornografia. Então aqui o vermelho do semáforo diz assim, pare. Diga não para o pecado. Certo? E o amarelo? Atenção redobrada. Isso mesmo. Atenção redobrada. Não dá para descansar.
tem que estar ali prestando atenção, porque o diabo, o nosso adversário, ele está esperando a primeira brecha, primeiro vacilo, descansou, relaxou, e ele vem, né, de uma maneira tão sutil que às vezes o homem não percebe. E aí ele entra e faz todo o estrago. Então, amarelo, atenção redobrada, vigiar. A palavra diz assim, ó, que nós devemos vigiar sempre, orar sem cessar, tá bom? E o sinal verde? O sinal verde quer nos dizer assim, ó, cumpra a palavra de Deus, siga avante, cumprindo a palavra de Deus, marche fortemente, confiando no Senhor, que Ele é, né, o nosso general, Jesus. Então siga avante, continue levando o evangelho, mesmo em tempos de pandemia. Peça a Deus sabedoria, criatividade, e o Senhor Jesus vai te dar, adolescente. Vocês são cheios de energia e Jesus quer te usar. Jesus, ele precisa de você. Você é importante para o Senhor. Você é amado por Deus, aleluia. Os seus pais oram por vocês. Os seus pais desejam o melhor para vocês, assim como o nosso Deus que nos criou. Glória a Deus. Aleluia. Né? Então, a gente precisa entender a importância de cada um. Nós vimos na última aula também, quando a prof falou aqui, que o Senhor, ele tem dado talentos diferentes para cada um. Né? Talentos diferentes. Hoje, vocês estão me ajudando através do louvor, quem gosta de louvar. Né? Mas aqueles que são tímidos e que não foram chamados para louvar assim, né, como um cantor e tal. Por exemplo, eu louvo ao Senhor, não sou cantora, mas eu louvo ao Senhor com a minha alma, porque a Bíblia diz assim, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas nem todos são chamados para cantar num coral, mas às vezes, né, muitos são chamados para pregar, para orar, para interceder uns pelos outros. E quando o Senhor nos criou com essas diferenças, Deus criou o homem e a mulher com diferenças, para que juntos, somando essas diferenças, sejam uma só carne e sirvam ao Senhor Jesus. O diabo quer destruir a família, ele quer implantar uma mentira, dizendo, né, que existe sim a possibilidade de ter um outro gênero. É mentira, não existe. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Deus, através disso, instituiu a família. Deus, quando falou que criou a imagem e semelhança, né? Quando fala em semelhança, ali Deus instituiu um padrão moral para o homem. Devemos ser semelhantes a Deus, não devemos ser iguais a Deus, né? Porque o diabo, que era um anjo, e ele foi expulso dos céus, Lúcifer, porque ele quis ser igual a Deus. Nós não podemos ser iguais a Deus, nós somos criaturas, né? Ele é o Criador e nós somos apenas criaturas, mas nós devemos ter marcados na nossa vida, devemos ter a marca de Cristo, a marca de Deus na nossa vida. Devemos amar, devemos perdoar, devemos ajudar, porque Deus nos criou assim. E não podemos ser rebeldes na desobediência, tentando ser diferente. Não podemos. Deus não abençoa, certo? Meus amados adolescentes, que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente a vida de vocês, tá? Termina essa lição aqui, ó, corre lá pro espelho, olhe você, olhe que lindo que você é. Você foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. E o Senhor tem um propósito na tua vida. Não sabe ainda? Prepare aquele momento, né, ali de estar na presença do Senhor, fazendo o seu devocional. E Deus vai falar contigo. Sim, Ele fala. Ele fala. Ele falou comigo.
quando eu tinha 16 anos e aceitei Ele. Deus, Ele fala de diversas formas. Ele falou comigo através da Bíblia. Deus falou comigo através de um pregador num culto de jovens. Porque naquela época não existia essa divisão de adolescentes e jovens. Então entenda que nós devemos estar no sinal amarelo, atentos, para escutar a voz de Deus, para saber quando Deus está falando contigo, para dizer não ao pecado, certo? Então, que vocês tenham uma semana abençoada, grandemente, que o Senhor venha resplandecer na vida de vocês, a sua graça, o seu amor, amém? E que vocês possam ainda dar muitos e muitos frutos, certo? E que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Vamos orar? E você que ainda não aceitou Jesus Cristo na sua vida, abra o seu coração neste momento, né? Diga não para o pecado, né? Reconheça que você precisa de Jesus. Entregue tudo aos pés dele. E o Senhor Jesus te fará um grande vencedor. Aleluia! Vamos orar também pelos pedidos de oração que têm chegado essa semana, né? Vamos orar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, certo? E o Senhor Jesus, Ele é poderoso para operar aonde nós não podemos ir. Ele vai aonde nós não podemos ir. Amém? Creia então. E se você tem pedido de oração, deixe lá nos comentários do nosso canal EBD Restinga no YouTube. Nós estaremos reescrevendo e colocando aqui e orando, né? Pedindo que o Senhor Jesus lhe alcance com amor e misericórdia. Pai, nós te agradecemos por este momento. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Aleluia. Que só o Senhor pode nos ajudar. Que o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, pode ali alcançar esses corações, Senhor. Nós cremos, Senhor, no teu poder sarador, para sarar a alma, curar o coração ferido, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, no teu agir. E neste momento apresentamos cada um dos nossos adolescentes, aqueles que ainda farão parte da nossa classe, Senhor. Vai abençoando, ó Deus, as suas famílias, Senhor. E que a cada dia o Senhor possa estar ao nosso lado. E mesmo, Senhor, nós ali gemendo, chorando, nós possamos marchar como soldados valentes ali para fazer, Senhor, para seguir fazendo a tua vontade, para seguir fazendo o que a Bíblia nos diz, a tua palavra, Senhor, para que possamos refletir, Senhor, a tua glória por onde passarmos, Senhor. Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Não tenha dúvida disso. Deus é maravilhoso. Deus vos abençoe grandemente. Tenha uma semana abençoada. A paz do Senhor.